O nosso tema de hoje é vencendo a procrastinação, né? Nós que já somos meditantes, já temos essa qualidade. Mas vamos entender um pouquinho o que é isso, porque muitos de nós, quando começamos a meditar, passávamos por essa experiência e não tínhamos muita convicção disso, não tínhamos muita certeza disso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Deixa eu só ver, tem 2 comentários aqui, pode ser que seja alguma coisa importante. Aham. Ok, tem uma pergunta do William aqui. William, eu vou primeiro falar nosso tema aqui e em seguida eu vou responder a tua pergunta, tá ok? Mas vamos lá. Quando nós falamos em procrastinação, eu me lembro, né, muito da minha adolescência, da minha época, né, de estudante, adolescente, né? Porque nós tínhamos isso, não só da minha, mas dos meus filhos também, que é essa coisa de, mãe, daqui a pouco, depois eu faço, depois eu termino, né? Eu me lembro de uma frase que é muito comum no México, o pessoal brinca muito com isso, eu me lembro até de reuniões que a gente tinha, nós temos um mexicano, o professor Gustavo Serna, né? E eu me lembro de quando Maharishi falava, alguém falava, mas sempre dizia para a gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça agora, né? E eu me lembro que o Gustavo brincava, ele dizia assim, não, no México é sempre manhã, ou seja, amanhã. Amanhã a gente faz, amanhã eu termino, né? Então, eu estou brincando um pouquinho, mas quando nós falamos em procrastinação, hoje, nós sabemos que na nossa época, né, a fama que a gente tinha, quando a gente ficava nesse adiando, né, as coisas, o lema da época era fulano é muito preguiçoso, ciclano é muito preguiçoso. Era isso que chegava, né? Porque nós não sabíamos que muitas vezes a gente não faz, não porque a gente seja preguiçoso, mas simplesmente porque não consegue. Muitas vezes a pessoa não consegue mesmo. E o adiar tem a ver com uma tentativa, até inconsciente, né, da fisiologia de se auto-organizar. Então, procrastinação, a nossa definição aqui, é de uma condição psicofisiológica não equilibrada. Por quê? Porque existe um sistema nervoso sobrecarregado, existe um cansaço acumulado, um desânimo, falta de motivação. Isso nos leva a adiar, né, indefinidamente, muitas vezes, as coisas que nós temos para fazer. Faz sentido para vocês? Ou seja, algum de vocês, antes de meditar, e estou falando com quem é regular na técnica, hein, gente? Algum de vocês, antes de meditar, passou por essa experiência de não consigo, estou muito cansado, estou sobrecarregado, estou desanimado? E vou dizer mais para vocês, isso não acontece com poucos, acontece com muitos, e tem muito a ver com esse nosso momento. Com esse nosso momento, onde nós estamos o tempo todo muito envolvidos, né, com as coisas aqui fora, muito envolvidos com o meio ambiente, muito exigidos, na verdade, né, pelo meio ambiente, exigidos no nosso relacionamento, exigidos, né, com o nosso celular pendurado, né, o tempo todo, nós estamos quase que 24 horas com o celular aqui do nosso lado e ativo. Tem um lado muito bom disso? Tem um lado muito bom, né? Fica muito mais fácil, inclusive, a comunicação. Diga-se de passagem, esse nosso momento agora, essa nossa aula online. Então, tem um lado bom, mas tem também o lado do exagero, né? E essa exigência do nosso trabalho, relacionamento, nos coloca muito presentes o tempo todo aqui fora, mas, por outro lado, só ver se... ok. Ainda é continuação. Eu vou deixar aqui o chat aberto, porque assim, alguma coisa a gente já pode ir falando, tá? Eu vou responder para vocês já já, viu, gente? Tem bastante coisinha aqui já, mas vamos lá, vamos terminar só aqui a nossa ideia
da procrastinação e a gente volta agora para responder perguntas. Então, quando nós falamos em procrastinação, nós estamos dizendo de uma condição psicofisiológica. Uma condição psicofisiológica que a gente vai adquirindo ao longo do tempo pelo excesso de experiência, excesso de estímulos do meio ambiente. E esse excesso, ele vem de muitas formas para a gente. E ele nos traz essa fadiga, ele nos traz essa falta de atenção e essa preguiça, né? Essa procrastinação no que diz respeito às coisas que nós temos que fazer, ou às obrigações, né, que nós temos. E aí nós vamos procrastinar exatamente em função desse não conseguir. Então, a gente não tem que ficar se culpando porque a gente não conseguiu fazer. O que nós temos que fazer é criar uma condição psicofisiológica contrária, né? É criar uma condição na fisiologia, no corpo e na mente que nos leve para o outro lado e não para a procrastinação. É criar uma condição onde a gente dessobrecarregue, não sobrecarregue, né? Mas a gente alivie essa sobrecarga do nosso sistema nervoso, criar uma condição onde a gente fique menos cansado, onde a gente fique mais criativo. E aí isso tem a ver com o que nós experimentamos na nossa técnica da meditação, né? Maharishi fala que nós somos seres perfeitos, todos nós. O mestre de Maharishi, Gurudev, ele dizia que todo ser humano é um diamante. Diamante é a pedra preciosa mais elevada, né, em termos de status. E ele dizia, o ser humano é como um diamante. Mas se ele não se reconhecer como um, ele pode ser vendido no mercado a preço de espinafre, né? O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que nos reconhecer como diamante e cuidar. Cuidar, se eu tiver um diamante, eu vou guardar ele bem guardado, eu vou cuidar muito bem dele. Porque ele é uma pedra preciosa, raríssima, tem um valor imensurável. Quanto maior a pureza dele, maior o valor dele em todos os aspectos. Assim somos nós, né? Então, quanto mais nós nos cuidarmos, menos nós estaremos procrastinando. Quanto mais, de vez em quando é bom, né, gente? No domingo, fim de semana, férias, né? Mas no nosso dia a dia é muito importante que a gente esteja equilibrado, porque o equilíbrio leva à felicidade, somente o equilíbrio leva à verdadeira felicidade. E Maharishi fala mais do que isso, né? Ele fala, nós somos seres perfeitos, nós só precisamos equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Mente sã, corpo são, consciência. É só isso. E quando nós meditamos, nós adquirimos essa habilidade. Que habilidade? Treinar a mente para ficar mais coerente e organizada. Como que eu treino a minha mente para ela ficar mais coerente e organizada? Simplesmente permitindo a ela que ela siga a sua própria natureza. O que significa isso? Permitir a minha mente que ela siga a sua própria natureza. É da natureza da mente mergulhar em si mesma. É da natureza da mente buscar esse nível mais aquietado e mais silencioso. A nossa mente precisa desse silêncio. A nossa mente precisa voltar a ficar coerente, voltar a ficar organizada. A nossa mente deseja isso. Quando nós meditamos, o que nós fazemos? Nós temos uma ferramenta, essa ferramenta é o nosso mantra. Para que serve o mantra? Gente, o mantra é um som sem significado. Para que ele serve? Simplesmente para facilitar a minha mente a seguir a sua própria natureza, que é mergulhar em si mesma. Então, na verdade, o mantra é esse sonzinho que fica ali reverberando, né? De uma maneira não clara, de uma maneira quase etérea, né? Quase fugaz, que fica ali reverberando para quê? Para que a nossa mente possa começar a experimentar o mergulho nela mesma. Então, nós treinamos a nossa mente quando nós simplesmente não atuamos, não controlamos.
Não exercemos nenhum poder, simplesmente repetimos o mantra facilmente, sem esforço, e o deixamos por sua própria conta. E ele vai, então, navegar em níveis mais aquietados da fisiologia, redução da atividade mental, e a nossa mente vai começar a experimentar, treinar, estar em níveis mais silenciosos, o que se traduz como redução da atividade mental. A nossa mente experimenta dessa forma. E o nosso corpo? Nós treinamos o nosso sistema nervoso, nós treinamos o nosso corpo a ficar mais saudável. Como é que nós treinamos o nosso corpo a ficar mais saudável? Porque toda vez que nós reduzimos a atividade mental, corpo e mente andam juntos. Tem algumas pessoas levantando a mão. Eu não sei se vocês estão levantando a mão mesmo ou não, mas se estiverem, coloquem isso no chat para mim e daqui a pouquinho eu abro o microfone para vocês falarem, tá bom? Então, quando nós experimentamos, né, esse nível mais silencioso da mente, mente e corpo andam juntos, não dá para separar a mente do corpo. Redução na atividade mental vai ter um reflexo na fisiologia e o corpo começa a experimentar redução também da atividade física. Relaxamento. Nós começamos a experimentar um nível de repouso muito profundo. Estamos treinando 2 vezes por dia, por 20 minutinhos, que é nada. Estamos treinando essa mente, esse cérebro, né? E esse corpo a experimentarem mais e mais e mais. E o corpo experimenta mais e mais e mais repouso. E qual que é o resultado dessa experiência de um corpo que experimenta mais repouso e aí ganha a habilidade de eliminar a tensão e estresse? E essa mente que experimenta redução na atividade mental até experimentar sua própria origem, a sua própria base, consciência pura, consciência transcendental, o nível imutável e absoluto da própria vida. Isso é o que a nossa mente vai experimentar. Então, na verdade, essa matemática é muito simples, nós só precisamos mergulhar em nós mesmos, nós precisamos transcender. Porque quando nós transcendemos, nós trazemos desse campo absoluto da vida, do nível de consciência pura, todas essas leis que são inerentes a ele. E avivamos essas leis. E trazemos esse nível para o campo mutável, para o campo relativo da vida, aqui, para o nosso dia a dia. Aqui, para a nossa rotina. E é aí que nós conseguimos mensurar, medir os benefícios que nós temos ou ganhamos com a técnica da meditação transcendental. É no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, é no nosso relacionamento, é na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de foco. É aí que nós percebemos o quanto nós estamos ganhando. Nós vamos adoecer menos. Se nós temos um problema crônico, ele vai com certeza se assentar e ficar mais normalizado. Estou falando de pressão alta, estou falando de diabetes e de outros problemas que nós temos crônicos e que suavizam, né? Ficam mais equilibrados quando nós fazemos a nossa técnica 2 vezes por dia. E a técnica, gente, não é mística. A técnica não é milagrosa. O milagre quem fazemos somos nós. Nós somos o diamante. Nós fazemos o milagre. Nós só precisamos, na verdade, dar uma chance para essa mente se assentar e para esse corpo também se assentar. E aí nós criamos uma condição para que essa mente possa expandir e para que esse corpo possa colocar toda a sujeira para fora. Então, quando nós conseguimos essa organização, Maharishi diz para a gente que essa é a fórmula para a felicidade. Que não adianta a gente buscar a felicidade do lado de fora, nas coisas externas. Isso vai trazer uma felicidade fugaz, passageira, momentânea. O que nós precisamos é equilíbrio, organizar tudo. Porque quando nós organizamos tudo, organizamos a casa, limpamos a casa, arrumamos a casa,
aí sim nós podemos dizer que a procrastinação não tem mais espaço. Nós podemos dizer que nós nos tornamos mais criativos, mais coerentes, melhores seres, e seres com S maiúsculo. E aí não há mais espaço para a procrastinação. Não que a gente não possa ficar preguiçoso de vez em quando, não que a gente não possa aproveitar o nosso lazer, né? Mas não que isso não seja alguma coisa incômoda, né? Que isso não cause dor, que isso não cause culpa. Não é para isso. Nós temos que poder procrastinar de vez em quando com prazer, não com dor e nem com culpa. A dor e a culpa vêm quando nós não conseguimos alguma coisa. Aí nós vamos sentir dor, aí nós vamos sentir desprazer. A procrastinação, essa procrastinação dessa forma, tem a ver com sofrimento. Equilíbrio tem a ver com iluminação. Né? O Dr. Keith Wallace já falava sobre isso, ele falava da fisiologia da iluminação. O que é uma fisiologia iluminada? Né? Ou Maharaj dizia que nós somos divinos. O que é essa divindade? O que significa isso? Significa máximo equilíbrio. Significa um corpo completamente saudável, uma mente completamente aberta, completamente liberta, completamente desperta. Não desperta no nível intelectual do pensamento, mas desperta em si mesma. Essa é a nossa experiência quando nós fazemos a nossa técnica regularmente 2 vezes por dia. E aí eu vou repetir o que eu falo sempre para vocês, né? Tem que ser 2 vezes por dia? Tem que ser 2 vezes por dia, porque nós temos uma vida muito agitada, nós temos uma vida muito estimulada, nós temos um sistema nervoso o tempo todo muito estimulado. E fazer a técnica 2 vezes por dia nos dá essa condição de equilíbrio que nós tanto precisamos. E esse equilíbrio tem a ver... E esse equilíbrio tem a ver realmente com uma condição psicofisiológica, ok? Mas vamos lá, então. Eu vou começar a responder para vocês aqui as perguntinhas. Se quiserem perguntar mais sobre essa questão da nossa matemática, né? Da iluminação, podem perguntar, tá? Então, uma das perguntas é: em que estados alcançamos e que estado alcançamos na meditação? Alfa, beta ou teta? Vamos lá, vamos entender isso? Então, quando nós pensamos, nós conseguimos fazer, através de um eletroencefalograma, nós conseguimos medir ondas, seja beta, teta, alfa. Nós sabemos que os pensamentos podem ser, entre aspas, porque a mente não se localiza. Eu não localizo a mente no meu corpo, né? A mente não está presente, a mente é subjetiva, não é alguma coisa que eu posso pegar com as mãos. Mas o cérebro, sim, e nós sabemos que existe uma relação direta entre a mente e o cérebro, e a mente e o corpo todo, na verdade. Todo o nosso corpo é inteligente, né? Mas nós sabemos que existe uma relação. E como é que eu posso medir as minhas ondas de pensamento? Como é que eu posso saber se eu estou acordado, dormindo, sonhando ou transcendendo? Quando eu estou acordado, eu tenho uma fisiologia típica, né? Que tem a ver com essa dinâmica de estar acordado. Então, eu tenho um sistema nervoso que funciona diferente, eu tenho uma taxa de respiração, eu preciso de mais energia, né? Estou falando, estou acordada, então eu tenho uma taxa de respiração que condiz com estar acordado, né? Eu consumo mais energia, e eu tenho ondas específicas de estar acordado, que são as ondas beta e as ondas gama, se eu não me engano, que são ondas de uma maior frequência, porque exige mais energia para poder estar acontecendo o pensamento. O pensamento, a gente sabe que é uma onda elétrica, né, que vai para o meio ambiente, né? Muito bem. Quando nós estamos dormindo profundamente, nós vamos experimentar ondas mais silenciosas, ondas de menor frequência, né? Nós não estamos pensando no sono profundo, né? Então, nós experimentamos, quando nós entramos no sono profundo, mais ondas teta, se eu não me engano, e tem ondas delta também. Mas, enfim, isso tem a ver com o sono profundo. As ondas alfa são ondas que são experimentadas em alguns momentos, são ondas mais silenciosas, com uma frequência menor do que as ondas beta,
mas são ondas que têm uma frequência maior do que as ondas teta. Quando nós meditamos, nós experimentamos não apenas ondas alfa, nós experimentamos uma ramificação, não sei se é essa palavra que eu posso dizer, gente, eu não sou cientista, mas nós experimentamos ondas alfa 1. Ondas alfa 1 são ondas mais silenciosas do que as ondas beta, não são ondas de sono profundo, por quê? Porque as ondas alfa 1 são ondas características de transcendência. E transcendência significa repouso em alerta, corpo extremamente descansado, extremamente relaxado, mente desperta em si mesma. Simplesmente desperta em si mesma. Essa é a nossa experiência quando nós mergulhamos em nós mesmos e quando nós transcendemos. Então, as ondas alfa 1 são as ondas que nós experimentamos, são as ondas de pensamento que surgem durante a técnica da meditação transcendental e são ondas típicas, específicas desta técnica de meditação. Porque essa técnica não é uma técnica de concentração, não é uma técnica de contemplação, não é uma técnica de controle, é simplesmente uma técnica natural de mergulho em si mesmo, que leva a uma autotranscendência, que também é natural. Então, as ondas que nós experimentamos durante a técnica da meditação transcendental são ondas alfa 1, ok? Muito bem. A prática regular da meditação desenvolve a inteligência, nos torna mais inteligentes? É a pergunta do Edilson. Sim. A técnica da meditação transcendental nos torna mais inteligentes e nós temos muitas pesquisas que comprovam isso. Agora, a técnica é uma técnica, né? A técnica é um treino. O que nos torna mais inteligentes é o que nós alcançamos a partir da técnica. A técnica nos torna mais repousados. A técnica faz com que o nosso cérebro funcione de uma maneira mais organizada, mais coerente. A técnica acorda, né, as nossas ondas alfa 1. A técnica equilibra o nosso sistema nervoso. Tudo isso tem a ver com desenvolver alguma coisa a mais. Se esse corpo está mais equilibrado, ele consegue trabalhar de uma maneira melhor. Se esse cérebro está mais equilibrado, ele vai ficar mais inteligente. Então, uma das coisas que já foram comprovadas em relação à técnica da meditação transcendental é que, sim, nós ficamos mais inteligentes. Hoje nós sabemos, né, através da própria neuroplasticidade do cérebro, nós sabemos que nós não deixamos, né, nós não estacionamos, a inteligência não estaciona quando nós chegamos na idade adulta. Na minha época, quando eu era estudante, a gente aprendia que a gente ficava inteligente até chegar na idade adulta, e depois disso ficava estagnado. A gente não ficava mais inteligente, podia adquirir mais conhecimento, mas não ficava mais inteligente. A ciência mostrou, ao longo do tempo, que isso não é verdade, né? A ciência mostrou que nós nos tornamos, nós podemos ficar mais e mais e mais e mais inteligentes até o dia que a gente partir, né? Nós só temos que trabalhar isso. Então, o que nós temos em relação à técnica da meditação transcendental é que ela favorece esse crescer em inteligência pelo equilíbrio que ela nos traz. Por isso, nós temos que praticar. É uma técnica. Não adianta eu aprender a meditação transcendental e falar assim, agora eu sou meditante transcendental, vai tudo melhorar. Não, não vai. Se eu não fizer a técnica 2 vezes por dia, não vai melhorar. É um trabalho que eu faço, né? É uma prática, é um treino. Eu tenho que fazer isso diariamente, 2 vezes por dia, se eu quiser ganhar. Eu vou ganhar com certeza absoluta. Eu consigo mensurar isso. São mais de 600 pesquisas científicas, mais de 400 pesquisas científicas feitas por pares que mostram isso, né? Então, nós temos a comprovação da comprovação de que esses resultados são eficientes, são efetivos. Mas nós temos que treinar, nós temos que fazer 2 vezes por dia, né? No sonho, na vontade só, não acontece. É uma técnica, tem que fazer, ok? A Carol está me perguntando se é normal, deixa eu só ver agora aqui, se é normal ficar um pouco irritada ou com um pouco de raiva quando estou meditando e escuto as outras pessoas na casa fazendo barulho.
O barulho me incomoda muito, tira a minha paz, fico um pouco de raiva, até avisei a todos que iria meditar. Ok, Carol, vamos entender isso também. Barulho não é obstáculo para a técnica, não. Eu posso meditar em qualquer lugar, eu posso meditar até dentro do metrô. Sei lá, se eu fico 20 minutos sentadinha lá para chegar à minha casa, ou no trem, ou no avião, ou no carro, no parque, com todo o barulho do parque. O barulho não impede. Por que o barulho não impede a meditação? Pelo mesmo motivo que ele não me impede de ir ao mercado fazer compras apesar do barulho, né? O que eu faço para meditar? Eu uso um pensamento. Eu consigo pensar com barulho? Consigo. Então, eu consigo meditar. O que é que me atrapalha? O que é que faz com que o barulho me deixe até irritada ou com um pouco de raiva? Durante o processo da meditação, acontecem duas coisas. Natureza da mente, natureza do corpo. A mente quer mergulhar em si mesma, o corpo quer eliminar tensão e estresse. Na verdade, o que o corpo quer é normalizar toda a fisiologia, né? Autorregulação, saúde perfeita, é isso que o corpo quer. E ele vai nessa direção quando nós sentamos, fechamos os olhos e começamos a meditar. Um dos processos necessários para que isso aconteça é limpar a casa, colocar a sujeira para fora, eliminar nossas tensões e estresses. E é isso que acontece durante a meditação. E aí, essa irritação, essa raiva, esse incômodo com o barulho, tem muito mais a ver com um movimento subjetivo que está acontecendo de eliminação de tensão e estresse. O que eu recomendo para vocês é, no final da meditação, descansa mais do que aqueles 2 ou 3 minutinhos que eu falei agora há pouco. Descansa mais, descansa 5, 10 minutinhos, porque naquela meditação onde isso aconteceu, você com certeza passou por um processo maior de eliminação de tensão e estresse. Agora, se você quiser falar, não, eu não quero ouvir barulho, quiser colocar um tampão, por exemplo, tudo bem, bota aquele tampão de nadador, né? E aí esse barulho vai ficar reduzido. Mas, se você tiver um processo de eliminação de tensão e estresse, não será o barulho, será outra coisa. A perna que não acomoda, a coberta que não acomoda, alguma coisa vai acontecer, né? O sistema nervoso precisa encontrar uma justificativa para poder estar eliminando essa tensão, esse estresse, e muitas vezes isso vem, ou é o barulho, ou é o silêncio demais, ou é, sei lá, uma luzinha que está entrando, ou é o pernilongo no quarto, alguma coisa vai ser pescada pelo nosso sistema nervoso para poder justificar uma atividade física e mental no que diz respeito à eliminação de tensão e estresse, tá? Então, não se preocupe com isso, mas se for mais confortável, pode colocar o tampão, não tem problema nenhum, tá bom? Depois você me fala se resolveu ou se depois foi outra coisa que apareceu. Mas isso tem a ver com a eliminação de tensão e estresse, não se preocupe, tá bom? O Edilson está perguntando se desenvolve as faculdades mentais. Sim, isso tem exatamente a ver com desenvolver inteligência, né? Nós limpamos, né, esse nublar, nós limpamos essa sujeira, né, que o estresse traz, essa falta de visibilidade. Ampliamos nossa clareza mental quando nós meditamos, porque nós criamos ordem no nosso cérebro, né? Criamos coerência, né? A Soraya está falando da procrastinação. Soraya, uma pergunta para você. Você está regular na técnica? É muito importante. Muitas vezes, gente, eu falo para vocês as coisas e aí alguém, né, do lado de lá pensa, mas comigo não está funcionando. E aí a minha pergunta será sempre a mesma. Você está regular na técnica? Fazendo a técnica 2 vezes por dia? Há quanto tempo? Eu preciso, primeiro, estar regular na técnica. Se eu não estiver regular na técnica, eu vou ter benefícios? Claro que eu vou ter benefícios, mas eu não vou ter essa coisa maior. Eu vou ficar menos cansado, com certeza, eu vou ficar talvez menos irritado, mas eu não vou ter... É a poupança, sabe assim? Eu trabalho, vamos falar de uma coisa muito prática da nossa vida? Eu trabalho, ganho meu dinheirinho, no final do mês eu vou lá e gasto tudo. Eu vou ficar desconfortável. Porque o resto do mês eu vou ficar preocupado que eu preciso ganhar de novo. Se eu não ganhar, eu sofro.
Agora, se eu trabalho e tenho uma poupança, e vou poupando, 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 cada vez mais eu fico confortável, porque eu sei que eu tenho uma segurança no banco. A mesma coisa é em relação à minha fisiologia. Quando eu faço a minha meditação, eu acumulo o benefício. Se eu faço a técnica 2 vezes por dia, 20 minutinhos, esse benefício que eu acumulo ao longo do tempo, ele me dá esse conforto, eu fico melhor. Por isso é que eu vou não procrastinar ao longo do tempo. Agora, pode acontecer algum momento, de verdade, gente, aonde eu estou num processo de eliminação de tensão e estresse. E, às vezes, esse momento pode ser um pouquinho mais longo, alguns dias. 2, 3 dias, 4 dias, uma semana. E aí, nesse momento, pode acontecer procrastinação? Pode. E tem a ver com o corpo pedindo esse descanso para ele poder acabar de realizar esse processo. Por isso que nós falamos, quando eu sinto que a minha meditação está mais movimentada, né? Sistema nervoso excitado, descansem mais, né? Aí, no bom sentido, procrastinem, porque isso vai ajudar vocês a rapidamente eliminar essa tensão, esse estresse e ficar melhores, tá bom? Ok. Memória, intelecto, raciocínio, foco, capacidade de concentração na atividade. A gente melhora, inclusive das coisinhas do dia a dia. Sabe aquela coisa de eu fico resfriado direto, eu fico gripado, eu tenho herpes? Tudo isso, se eu for regular na técnica, vai melhorar a insônia, ansiedade, meu relacionamento, tudo isso melhora com a técnica. Ok, William, a gente está aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês, tá bom? E o sentimento, o Júlio está perguntando, é um tipo de pensamento? Vamos lá. Nós temos alguns elementos do cérebro importantíssimos, né, para a nossa existência, para o nosso estar no mundo. Sentimento tem a ver com emoção, né? Sentimento é emoção. Tem a ver com um dos aspectos do cérebro nosso, que é o nosso sistema límbico, né? Na verdade, o sistema límbico tem a ver com a questão de emoção, né? O sentimento vai além, pode ter a ver com consciência também. Amor incondicional tem a ver com uma consciência completamente expandida, né? Mas quando nós falamos em sentimento, quando que eu posso falar de um sentimento verdadeiro, né? Eu realmente experimento um sentimento que eu sei que é um sentimento mais universal, que não é um sentimento egoísta, que não é um sentimento que possa prejudicar uma outra pessoa, quando eu estou equilibrado. Então, mesmo o sentir, mesmo essa questão da emoção, o nosso sistema límbico, a nossa amígdala, né, que fica aqui na parte posterior do cérebro e tem a ver com a ação e reação, né, luta ou fuga, ou o nosso límbico, que tem a ver com como eu estou no mundo em termos de emoção, precisam ser equilibrados pelo nosso pré-frontal. Nós temos uma região do nosso cérebro importantíssima, que é o nosso pré-frontal. E que toda vez que nós passamos por situações de grande estresse, de grande tensão, né, de grandes emoções, nós desligamos, desestimulamos, né? Então, vai menos sangue para o nosso pré-frontal, ele fica menos estimulado e nós estimulamos lá a nossa área da raiva, da dor, do medo. Então, na verdade, é muito importante o equilíbrio para que a gente possa também, as nossas áreas do cérebro possam também estar ativas no momento certo, ser estimuladas no momento certo. Então, isso é muito importante. Então, o sentimento é um tipo de pensamento. Eu não saberia dizer para você se o sentimento é um pensamento, mas eu penso quando eu sinto, né? É uma experiência. Tem a ver com alguns aspectos importantíssimos do cérebro, né? Mas também tem a ver com consciência, né? Então, quando eu falo em termos de amor incondicional, bondade, tolerância, compaixão, isso tem a ver com coração, né? Isso tem a ver com coração, também é modo de dizer, mas segundo a própria ciência, o nosso coração também é um cérebro, né? Também é um cérebro, também pensa, também tem neurônios. Então, mas o mais importante é que não importa de onde vem o sentimento,
se houver equilíbrio, e esse equilíbrio é psicofisiológico, tem a ver com a mente, tem a ver com o corpo, aí nós crescemos em consciência e aí nós seremos seres melhores, inclusive no que diz respeito ao sentimento, tá? O João Paulo está me dizendo que ele tem dormido com muita facilidade. Durante a meditação, João Paulo, dormi, parece que não meditei. João Paulo, quando nós meditamos, podem acontecer algumas coisas. Vejam, a mente busca mergulhar em si mesma, consciência transcendental, o corpo busca ficar mais saudável. Se existe uma fadiga acumulada na fisiologia, e não é de uma semana, não é de ontem, é de toda uma vida, se existe uma fadiga acumulada na minha fisiologia, meu corpo é inteligente. No momento em que eu faço a minha meditação, se existe uma fadiga acumulada, eu posso dormir? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, sim, de eu dormir por conta de um excesso de fadiga. E aí, o que eu faço? Nada. Meditei? Depois dos 20 minutinhos? Meditei. Porque o meu corpo sempre vai me dar o que eu preciso, em termos fisiológicos. A minha mente sempre vai me dar o que eu preciso, em termos de psique. Então, na verdade, tudo que eu ganho durante a técnica, mesmo que eu durma, é o que eu precisava. Então, eu aceito como vier. Essa é uma frase de Maharishi muito importante. Inocência, aceite o que vier. Então, se o que vier for transcendência, maravilha, é uma delícia transcender. Se o que vier for sono, eu dormi e nem percebi, tudo bem. Com certeza você precisava. Na próxima meditação, vai ser um pouco diferente. E na outra, um pouquinho mais diferente. A regularidade vai me levar a sair dessa situação, mas é muito importante a regularidade para facilmente sair dessa situação, ok? Mas não se preocupe com isso. Considere que você fez a técnica perfeitamente, tá? A Adelaide está me dizendo que ela anda muito cansada por causa da insônia. Muitas vezes ela parece que ela dorme durante a meditação, mesmo assim está sendo eficiente. Eu acabei de responder, Adelaide. Sim, está sendo eficiente. Não se preocupe com isso. Se dormir, não tem problema. Agora, se eu estiver tão cansada que eu não consigo nem... Porque tem duas situações de sono, gente. Uma é eu estou meditando, olhinho fechado, e eu não percebi. Eu acho que eu dormi. E aí, quando eu olho o relógio, deu os 20 minutos, e eu acho realmente que eu dormi. Tudo bem. Meditei. Agora, tem uma outra situação que é, fecho os olhos para começar a meditar e não consigo pensar. Eu estou tão cansada que eu não consigo nem pensar um mantra. Aí tudo bem. Para de pensar um mantra, deita, descansa um pouco, dorme 10, 15, 20 minutinhos e depois então senta e volta, né? Continua com a tua meditação. São duas situações diferentes. Numa, eu dormi e não percebi. Tudo bem, meditei. Na outra, eu precisei deitar um pouco antes de continuar com a minha meditação, porque eu não conseguia pensar um mantra. Também é possível, tá? As duas coisas podem acontecer, tá bom? Mas se você dormiu durante a técnica, no problem. O que eu digo é, descansa mais um pouquinho no final. Acabou a técnica, parou de pensar um mantra, se puder deitar um pouquinho, 10 minutos, meia hora, o que for, deite. Se não puder, dá uma encostadinha, fica 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá? Isso vai ajudar você, nas próximas meditações, a ganhar mais estabilidade. A outra coisa muito importante, gente, é faça 2 vezes por dia. Isso é realmente muito importante, ok? Depois o João Paulo, de novo. Vamos lá, João Paulo. Quando no meio da meditação eu espirro ou sou chamada a atenção, parando a meditação, isso me provoca começar do zero outra vez. Sim, se por um acaso, eu não sei o que é o chamado a atenção, tá? Mas se você tem qualquer estímulo fisiológico, isso também tem a ver com eliminação de tensão e estresse, né? O que a eliminação de tensão e estresse faz na fisiologia? A eliminação de tensão e estresse pode ser emocional, mas ela é física, porque ela está lá, né, amarradinha no meu sistema nervoso. Os estresses ficam como se fossem nozinhos, né, amarradinhos ali na malha do nosso sistema nervoso. Então, quando eu elimino tensão e estresse, com certeza absoluta,
vai acontecer algum movimento físico, aumenta a atividade física. Esse aumento da atividade física, que pode ser um monte de coisa, até um espirro, tem a ver também com um aumento na atividade mental, porque mente e corpo andam juntos, se aumentou a atividade física, a mente vai buscar alguma coisa para também aumentar a sua atividade. O que ela busca, na verdade, é um pensamento, a gente volta com o pensamento. Então, se no meio da meditação você espirra, possivelmente, você não tem que começar do zero, não. Do zero no sentido de fazer 20 minutos de novo, não. Mas com certeza você vai voltar, né, a ter o mantra claro. Porque o mantra vai deturpando ao longo da meditação, né? Mas quando nós voltamos com o pensamento, ele pode voltar a ficar claro, ou não, né? Mas, e aí a gente volta a pensar o mantra e continua. Agora, eu não começo a meditação do zero, paro tudo e começo tudo de novo. Não, eu espirro e aí depois eu continuo a meditação. Agora, se alguém me interrompeu durante a técnica, eu peço para esperar um pouquinho, com os olhos fechados, pelo menos 1 minuto eu mantenho os olhos fechados sem mantra. Atendo a interrupção e aí volto e tudo bem. E aí vou meditar mais 10 minutinhos, dependendo do tempo que eu parei, né? Se eu parei com, sei lá, 18 minutos, tudo bem, já meditei. Mas se eu parei com 13 minutos, 15 minutos, eu volto e faço mais 10 minutinhos, tá? Quando você diz, o Ju está me perguntando, quando você diz regular, significa todos os dias, correto? Consigo fazer diariamente pelo menos uma vez, mas 2, apenas 3 a 4 vezes a semana. Isso não seria regular. Não, Júlio, isso não é regular. Regular é fazer todos os dias 2 vezes por dia. Você está tendo benefício, Júlio? Está. Agora, quando você faz, se eu sentar, vamos supor que a semana, eu não sei de onde você é, mas vamos supor que você fosse em São Paulo, né? Eu sou da sede de Ibirapuera, e às quartas-feiras eu dou aula presencial para vocês lá. Então, imagine que você chegasse, sei lá, na quarta-feira para meditar com o grupo. E depois eu pergunto um pouco sobre a experiência de vocês, né? E aí tá você aqui, e sei lá, o Joaquim tá aqui. E aí eu te pergunto, Júlio, como é que tá a tua meditação? Como é que você percebe o teu dia a dia? Né? Você experimenta os benefícios? Eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, embora a matemática hoje fale diferente, né? Mas eu garanto para você que você vai me dar uma resposta e que o Joaquim, que faz a técnica regularmente, 2 vezes por dia, vai me dar uma outra resposta. Via de regra, Júlio, quem faz a técnica regular 2 vezes por dia tem uma experiência que multiplica, potencialmente muito maior do que quem não consegue ser completamente regular, tá? Então, eu não sei como é que você consegue, como é que você conseguiria organizar isso, mas eu posso te falar de algumas exceções, né? Talvez isso te ajude, eu vou te dar algumas sugestões, né? Então, vamos lá, de manhã e à tarde. Quando você consegue fazer, tudo bem. Não consigo fazer de manhã à tarde. Consigo fazer muito cedo, de manhã, e na hora do almoço? Dá para fazer assim? Dar uma fugidinha na hora do almoço e fazer a minha técnica de 20 minutinhos antes de almoçar? Se dá, faça isso. Não consegui de jeito nenhum, meu dia foi muito agitado. Eu estou sem tempo, eu vou direto, não tenho onde sentar, não tenho como fazer. Dá para fazer à noite, na hora que eu for dormir, como exceção. Não é regra, exceção. Porque eu não consegui fazer naquele dia, tudo bem, pode fazer como exceção. E observe se você não vai ficar mais desperto no final, porque a meditação nos dá energia, né? Se eu estou muito cansado, via de regra, eu vou dormir bem. Mas é bom observar se eu não vou ganhar energia. Se eu ganhar energia, então eu não faço a técnica antes de dormir. Mas se eu tive um dia muito intenso, se eu colocar na balança, a fadiga será maior do que o repouso da meditação que eu fiz. Então, possivelmente, eu poderei fazer a minha segunda meditação, mesmo que seja antes de dormir. Entre não fazer e fazer, eu faço 2 vezes, mesmo que seja nesse momento. E aí eu observo se eu não vou ter algum distúrbio do sono por conta disso, no sentido de ficar mais alerta, tá? Muito bem. A Carol está me dizendo... Ah, Carol, eu te entendo, de verdade, viu? Existem certas profissões cuja atividade é muito intensa, não dá para descansar 20 minutos, dormir e depois acordar e meditar? Difícil. Eu sei, Carol, de verdade, eu não tenho... É o que eu disse agora para o Júlio, né?
existem algumas possibilidades. O ideal é a distância entre a primeira técnica e a segunda do dia, uma distância mínima de 5 a 6 horas, né? Até 4 horas, vai, né? Então, se eu meditei às 7 da manhã e eu consigo fazer antes do meu almoço, faça isso. Se eu não consigo de jeito nenhum, mas consigo antes de dormir, faça isso e vá testando e vendo se você não vai ter essa coisa de, opa, são 8 da manhã, mas são só 10 da noite, né? Porque me acorda. Então, só preste atenção nisso, tá? Eu sei, isso também tem a ver com a questão de rotina, né? Dependendo da tua profissão, você não consegue ter uma rotina de fazer todo dia, sei lá, 7 da manhã às 5 da tarde. É impossível, dependendo da tua profissão, né? Então, o que eu digo é, coloque dentro da tua rotina da maneira como você puder colocar. Mas tente fazer 2 vezes por dia, porque vai te ajudar muito. E vou dizer mais, quando a gente consegue fazer, existe uma ordem na natureza. Essa ordem nos apoia. E, de alguma forma, não me pergunte como, essa lei nos apoia e a gente consegue estar realizando. Primeiro coloca o desejo aqui, né? E depois veja como é que isso vai acontecer. Mas, Carol, esse é para você. Coloca o desejo. Eu quero fazer a técnica 2 vezes por dia. E vá tentando acomodar como você puder dentro desse espaço que eu te coloquei. E veja como é que a natureza vai te apoiar. E aí você me conta, tá bom? Muito bem. Aí o Edivaldo. Edivaldo, sim. Qualquer estimulante vai afetar, não atrapalhar, mas afeta a meditação. Não só um estimulante, tá? Qualquer coisa que mexa com o nosso sistema nervoso vai afetar a meditação. Então, o que significa isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você meditou pela manhã, dormiu bem, descansado, aí você fez sua meditação. É uma qualidade de meditação, tem a ver com aquele sistema nervoso naquele momento da meditação. Aí você vai ter um dia do cão. Sabe aqueles dias que tudo dá errado? Que acontece um monte de coisa, eu chego no final do dia muito estressado, né? E aí eu sento para meditar. Vai ser uma meditação completamente diferente. Por quê? Porque o sistema nervoso que está sentando naquele momento para meditar está numa condição muito diferente da que foi de manhã. Então, a minha experiência na meditação será outra, em função da condição do meu sistema nervoso. A mesma coisa acontece em relação ao álcool, né? A mesma coisa acontece em relação, sei lá, quem toma muito café, por exemplo, a qualquer estimulante, né? Que eu tome. Ou um remédio, por exemplo, que afeta muito o sistema nervoso, que vai diretamente no sistema nervoso. Isso afeta a meditação, afeta. Não significa que ela não tem resultado. Tá? Agora, o resultado vai acontecer em função de como está aquela fisiologia. Se está mais sobrecarregada, é aí que vai atuar, né? Na sobrecarga. Se está menos sobrecarregada, também vai atuar de uma outra forma. Então, não se preocupe, a gente medita. Faz a nossa meditação, né? Agora, no caso do álcool, eu tenho opção. Eu posso fazer antes, né? Depois tomar meu vinho, sei lá, ou tomar minha caipirinha, o que for. Mas eu posso fazer a técnica antes, tá? Então, aí a escolha é tua. Sente como é que isso funciona para você, tá bom? Ah, Júlia, você é de São Paulo, ok. Então, convidado a estar amanhã lá no Ibirapuera, 8 horas, nós temos meditação coletiva. Te convido, tá bom? Depois de algum tempo, o Edivaldo está perguntando se depois de algum tempo da prática, o mantra tem que ser substituído. Não, Edivaldo, o nosso mantra é o mesmo para sempre. Se eu aprender a técnica da meditação, a técnica de adulto, nós aprendemos a partir de 10 anos de idade. Então, com 10 anos de idade, eu posso aprender a minha técnica de adulto. E até eu desencarnar, eu vou usar o mesmo mantra. Eu não mudo de mantra nunca, tá? Eu posso fazer a técnica antes de deitar, naquela condição que eu falei, João Paulo. Dormir na sequência, sim. Pode, como exceção, ir observando se o sono não vai ser atrapalhado por isso. Porque a técnica, como eu falei, nos dá energia. Se ela dá energia, ela me prepara para a atividade, né? Então, se eu estou muito cansado, eu vou dormir, tá? Mas observa. Depois, a Neide está perguntando, tem os horários mais favoráveis de manhã à tarde? O ideal é quando nós acordamos pela manhã, a gente faz a nossa higiene pessoal, senta e medita. E depois vai tomar nosso café, fazer nossa rotina do dia a dia. Final de tarde, se eu trabalho, na hora que eu chego, antes do jantar.
seria o ideal, né? Quem tem a possibilidade, melhor tipo 5 da tarde, porque aí o intervalo entre a da manhã e da tarde não é tão longo, né? 4, 5 horas. Mas se eu não tenho condição, pode ser um pouco mais tarde também, tá? Essa é a regra. Tempo mínimo, 5 a 6 horas, tempo máximo, 8, 9, 10 horas entre uma técnica e outra, se eu puder. Se eu não puder, o que deve fazer? Mas eu medito 2 vezes por dia, tá? Depois o João Paulo. Se eu estiver com dificuldade para dormir, posso fazer uns 10 minutos antes, mesmo que já tenha feito as 2 sessões certinhas? João Paulo, se você estiver com dificuldade para dormir, não medite antes de dormir. O que você pode fazer é o nosso famoso pranayama e você pode ouvir o Samaveda. O Samaveda é essa musiquinha que a gente ouve lá no final da meditação. Vou colocar para você. Ah, eu não tenho isso aqui. Aqui eu tenho só o Instagram. João Paulo, nós temos, se você entrar, não sei qual é o teu celular, se ele é iPhone ou é outro, mas se você entrar na parte de compras do aplicativo para baixar, perdão, aplicativos, você procura Maharishi, espaço Veda. Maharishi com A, com H, Maha, M-A-H-A-R-I-S-H-I, Maharishi, espacinho, Veda, V-E-D-A. Se você colocar isso e fizer uma busca, você vai ver um aplicativo, que é o aplicativo que eu uso para vocês, de Gandharva Veda e de Samaveda e também dos 40 aspectos do Veda. São os 3 sons que vocês podem ouvir e devem, né? Então, na verdade, o Samaveda é um som específico ou especial, porque a gente pode ouvir outros momentos, para dormir. Nós ouvimos quando nós estamos na cama, já prontinhos para dormir. Deitadinhos, inclusive, já, olhinho fechado, luz desligada, a gente aciona, ouve o Samaveda por 5 a 10 minutinhos, desliga e vai para o sono, tá? Isso ajuda bastante a gente no sono. E fazer pranayama também, na parte da noite, também ajuda. Eu posso até fazer asanas bem devagar, se você já aprendeu a fazer asanas. Se não, pranayama e Samaveda. Mas eu não faço uma terceira na hora que eu vou dormir, não. Isso vai me acordar, viu? Você disse, o Will está perguntando, você disse 5 a 6 horas de uma para a outra. Na verdade, Yuri, no mínimo 5 a 6, no máximo 8 a 10, tá? Então, eu posso falar de 5 até 8 a 10 horas, tá? Mínimo e máximo. O Ju está perguntando se tem problema fazer dentro do carro. Não, Ju, não tem problema fazer dentro do carro. Tem muita gente que medita dentro do carro, né? Eu só não posso meditar se eu for o motorista, porque eu tenho que ficar de olho aberto, né? Mas eu posso meditar se eu for o passageiro, viu? Sem problema nenhum. E posso meditar também no meu local de trabalho. Eu tenho pessoas que descem para o carro para meditar na hora do almoço, no final da tarde, antes de sair, sei lá, para ir para a faculdade ou para ir para alguma coisa, algum curso noturno, porque não tem um outro horário para fazer isso. Então, tem muita gente que medita no carro, tá? Como na escada, como na igreja, que está perto lá do trabalho dele, etc. A Márcia está perguntando, tendo epilepsia, a meditação pode piorar a atividade cerebral? E o uso de medicação para o controle impede o benefício da meditação? Pode... Não, Márcia. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita na década de 90, mais ou menos, por um médico neurologista do Espírito Santo, né? Ele era meditante e ele fez essa pesquisa e mandou para a gente. Foi um presente que ele nos deu, ele mesmo. Ele fez a pesquisa com vários pacientes deles que tinham problema de epilepsia. E o que ele comprovou ao longo de 2 anos, ele fez por 2 anos a pesquisa, o que ele comprovou é que ao longo de 2 anos melhora muito o quadro epilético, então a pessoa fica muito melhor, e por outro lado, ele diminuiu dramaticamente a medicação dos pacientes dele. Então ele teve 2 experiências, uma da melhora e outra de poder reduzir essa medicação. Então, na verdade, o uso da medicação não impede o benefício.
Foi a mesma coisa que eu falei aqui atrás para vocês, né? Eu posso tomar o álcool, diminui o benefício? O álcool vai interferir diretamente no sistema nervoso. Quando eu tomo uma medicação para epilepsia, ou para depressão, ou para pânico, né? Síndrome do pânico, isso vai afetar diretamente, né, a minha função cerebral. Eu posso meditar? Posso meditar. A minha meditação vai me ajudar? Vai. Agora, toda vez que eu tenho um quadro neurológico, o ideal, eu não sei com quem você aprendeu a meditar, Márcia, também não sei se é teu caso ou se é de outra pessoa, mas o ideal é falar com o teu professor, tá? Se você quiser falar comigo, eu sou psicóloga também, se você quiser falar comigo no privado depois, entra no tem meu número aqui, meu celular, entra no meu WhatsApp e a gente conversa individualmente, tá? No particular, tá? A Carol. Ok, Carol. Com certeza, esse intenso relaxamento e paz que você sente depois da meditação tem a ver com esse descanso grande que você tem. Quando eu falo em energia, e você falou que você antes de dormir, com certeza você deve ter uma atividade bem intensa ou está com uma fadiga acumulada na fisiologia. Normalmente, quando a gente faz a técnica de manhã, esse intenso relaxamento e paz que você sente é perfeito, né? A energia, ela vem em seguida. Por exemplo, fiz a minha técnica de manhã, me senti extremamente relaxado e em paz, né? Saio, às vezes, até com um sorrisinho assim, meio bobinho. Mas ali, dali 1 hora, 2 horas, eu estou aqui na atividade, fazendo as minhas coisas, e eu percebo o quanto eu estou eficiente na atividade, o quanto eu me torno mais eficiente. É essa energia que eu estou falando, tá? Agora, quando eu faço a técnica antes de dormir e sinto e durmo bem, é porque eu estava bem cansada. Tem a ver com cansaço. Mas observa, porque depois que eu fico completamente irregular, aí você vai sentir que já não fica diferente, tá? Tá, o Edivaldo está falando que ele não sente esse aumento de energia. Eu não sei há quanto tempo você medita, Edivaldo. Eu não sei qual é a tua regularidade. A energia, como eu falei, ela não acontece imediatamente. Quer dizer, pode acontecer também, viu? Tem pessoas que saem da meditação, uau, né? Cada fisiologia é completamente diferente, nós não somos iguais. Gente, passei do tempo. Nós não somos iguais, né? Nós somos todos diferentes. Mas dependendo de quanto tempo você medita e se você está regular na técnica, o que você pode estar experimentando neste momento é uma necessidade mesmo de mais descanso. E aí, quando é isso que acontece, descanse, por favor. E você vai ver que com o tempo a energia vem. E quando eu falo energia, gente, não é assim, eu saio da meditação pulando. Não, não. Eu percebo que meu dia rende mais, né? Eu não é excitação, energia não significa excitação do sistema nervoso, ok? Eu posso estar em paz, eu posso estar em bliss, mas eu produzo mais. Mas te fala que nós consumimos menos, né? E fazemos... como é a frase que ele usa? Eu esqueci agora, tem uma frase linda dele sobre isso. Mas é basicamente isso, tá? Ok. Me fala se você medita 2 vezes por dia regularmente, Edivaldo, ou se você faz a técnica só 1 vez por dia. Ou você já medita faz algum tempo. Isso é importante, tá? E se você faz a técnica 1 ou 2 vezes por dia. Não sei se você é de São Paulo ou de fora de São Paulo, Edivaldo, mas se você faz a técnica 1 vez por dia, isso pode ser o responsável, né? Pela tua experiência. Você é balança, né? Balança pesa mais de um lado que do outro, tá? O que eu recomendo... Não entendi o que é desfit. O que eu recomendo para você, faça uma verificação individual com o teu professor ou com o professor mais próximo de você, né? Então, procura um professor de meditação, né, uma das escolas, e faça uma verificação individual. É muito bom, tá? Você vai ver que na sua verificação você vai encontrar aí os porquês do que você está sentindo, tá bom? E a outra coisa é essa, né? A regularidade. Ela realmente é importante, tá? Bom, gente, são 9h06 já, passamos o nosso horário. Ok.
Ok, então, Edivaldo, se você está meditando só uma vez por dia e possivelmente você deve estar numa fase ou passou por uma fase de intensa atividade, e atividade não significa muito trabalho, tá? Pode ser emocional, pode ser o excesso, né? Um excesso emocional, né? Ou você tem aí uma carga grande de estresse acumulada, e aí isso é que vai exigir de você, pedir para você ainda descanso, descanso, descanso. Tenta, veja como é que você consegue organizar teu dia a dia e fica um tempo regular, o mais regular que você puder. E aí você me conta como é que está isso. Mas se você sentir necessidade, faça uma verificação individual, viu? Vai bem uma verificação individual para você, tá bom? Ok, queridos. Então agora eu vou me despedir de vocês. Eu respondi todas as perguntas. Eu não queria deixar nenhuma pergunta pendente para vocês, tá? A semana que vem a gente se encontra de novo. Eu tenho um tema bem bacana, mas eu vou deixar vocês no suspense, igualzinho o capítulo de novela. Mas a semana que vem o nosso tema é bem interessante. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, tá bom? Eu tenho, só para vocês saberem, bem rapidinho, nós temos amanhã, nós temos aula de acompanhamento, vai ser uma aula bem legal também. Lá no Ibirapuera, eu dou essa aula. A Janine, no sábado, dá na Vila... agora perdi. Vila Mariana, Vila Clementino. Ai. Bom, quem é da Janine sabe, conhece ela. Ela faz essas aulas de sábado. Nós fazemos aqui no Ibirapuera, na quarta-feira, de manhã e à noite, e no sábado pela manhã. Né? Eu estarei com vocês, quem quiser ir, amanhã, ok? Amanhã eu não consigo fazer aula online, eu consigo fazer só presencial, tá bom? Ah, você é de Maringá. Ok, mas terça-feira nós estaremos juntos. Quinta-feira nós teremos às 17 horas no nosso Instagram, que é o Meditação Transcendental Oficial, 17 horas, nós vamos ter uma live. Eu vou estar presente, junto com vocês, com o professor Mário. Ele é também especialista em Ayurveda. Maharishi Ayurveda é a ciência, né, a medicina preventiva, né? Ayur significa ciência da vida, Ayurveda, né? E nós vamos falar sobre Ayurveda, então, e dicas de boa alimentação, dicas de rotina, na quinta-feira, às 5 da tarde, no Instagram. E no sábado, não, este sábado não tem. Eu vou dar um residencial, então esse sábado eu estou fora, em São Roque. A semana que vem, nós temos Instagram também no sábado. Só para vocês saberem toda a programação nossa, tá ok? Então, um beijo grande para vocês. Sexta-feira também tem aula online com a Janine. Então, Janine, sexta-feira, as aulas presenciais. E sábado, perdão, quinta-feira, depois de amanhã, nós temos aí o nosso Instagram às 17 horas com o professor Mário de Brasília, tá bom? Beijo grande para vocês. E a gente se vê na quinta-feira, para quem não puder estar amanhã lá no Ibirapuera, tá bom? Beijo e até lá.